Podemos? O objetivo desse vídeo é demonstrar para os nossos colegas, colhedores do centro de saúde, como recepcionar o usuário quando ele chega na sala de coleta até o final da coleta. Seguiremos um percurso, será um pouco longo. Não, acho que é bobagem ficar falando essa... Volta aí. Já que você vai voltar, deixa eu diminuir. Está muito alto? Vamos começar do zero. Não olhe para a câmera. Não olhe para a câmera. Você olha para a câmera, você não. Foi. O objetivo deste vídeo é demonstrar para os nossos colegas colhedores de sangue no centro de saúde de como proceder diante de uma coleta de sangue venoso, desde que o usuário entre na sala de coleta até o final da coleta, para que ela seja bem sucedida. Vamos lá. O correto seria ter uma mesa preparada no dia anterior, com todos os materiais que eu irei utilizar, que normalmente sempre usa. E na sala eu preciso ter um descarpax, uma lixeira com pedal, com saco branco leitoso, com a identificação. Diante de toda a minha mesa preparada, com todos os insumos, eu vou recepcionar o usuário, chamar, vou conferir o nome do usuário com documento com foto, vou perguntar ao usuário se ele está apto para realizar a coleta, se ele está em jejum, fez o jejum correto, se sim, eu vou proceder à coleta. Bom, primeiro eu vou escolher a melhor veia do usuário. É imprescindível que eu pergunte se ele tem um braço de preferência ou se ele tem um melhor braço para a coleta. O usuário, normalmente, é o que mais sabe. Feito isso, se ele não escolheu nenhum braço, eu vou agarrotear o braço mais próximo da minha mesa, para que eu movimente o mínimo possível, vou apertar, não pode ser muito apertado, para não estrangular o fluxo sanguíneo, pedir para ele fechar a mão sem apertar. Esse garrote vai ficar uns 4 dedos aqui, uns 4 dedos aqui acima da fossa cubital, ou uns 10 centímetros, e aí eu vou fazer a palpação. Escolhi a melhor veia, eu posso escolher a mediana, ou a mediana cefálica, ou a mediana basílica. Nesse caso, eu vou optar por colher na mediana. Bom, eu vou desgarrotear, vou preparar o meu material, eu já sei a veia, eu preparar 2 mechinhas de algodão, vou umedecer. Na realidade, os tubos têm que ser antes, acho que a gente vai precisar voltar. Vamos voltar. Não, mas aí a gente continua essa parte aí, a gente não perde, não. O que você vai fazer agora? Deixa eu pôr meu celular na boca. Peraí, posso levantar aqui? Pode. Não, vamos voltar, Cirlei. Vamos seguir o fluxo, que aí evita você mexer o mínimo possível com o vídeo. Vamos voltar. Então você vai começar com tudo. Começar. Conferir como é que está aqui. Ter certeza como está. Gravando, ok. Tá. Pega um tubo aí, só para ver. Modo avião não toca, né, Silvia? Não toca. Tá, aí você vai. Isso, assim tá bom. Se você pôr ele mais à frente um pouco, você mostra melhor. Isso. Sim? Ótimo. Beleza. Então tá. Na realidade, esquece que eu atropelei. Na realidade, eu preciso, antes de garrotear, escolher veia, eu preciso escolher meu material. Certo. Tá. Aí você vai bater palma de novo e aí eu pedi você falar mais lento um pouco. Você tá falando rápido. Tá. Esses decúbitos seu das contas aí, eu não entendi nada. Você falou. Tá. Por isso que eu te falei, vamos voltar? Vamos voltar do zero. Podemos? O objetivo desse vídeo é demonstrar para os nossos colegas no centro de saúde, os colhedores de sangue, de como proceder diante de uma coleta de sangue venoso, desde a chegada do usuário para a coleta e até o término e com a dispensação da sala de coleta. Bom, com os documentos do usuário, pedido médico, que é a solicitação de exame de um documento com foto, e no caso nosso, que já emite a etiqueta, eu vou confrontar os dados, se está tudo ok, vou perguntar ao usuário se ele está apto para a coleta, como? Se o jejum dele está de 12 horas, qual foi a hora da última refeição dele, se sim, eu vou proceder à coleta. Bom, eu vou separar o material da coleta. Pode falar uma coisa? O jejum, você podia ter falado 8 ou 12, né? Porque 12 não é muito, né? Você falou só de 12, jejum de 12. Então, vamos lá. Tá.
Eu vou perguntar se ele está de jejum de 8 ou 12 horas, porque vai depender do tipo de exame que ele vai fazer. Se ele estiver apto para a coleta, sim, eu vou separar o material e vou seguir. Imagine que ele tem exames para ser feito na hematologia, e exames da coagulação, o hemograma, na bioquímica, exames de bioquímicas propriamente dito, imunossorologia e exame de glicose. Não, vou voltar. E aí eu vou separar o material desse usuário. Eu vou conferir no pedido dele se ele tem, por exemplo, exame da coagulação, eu vou separar o tubo azul. Se ele tem exames da bioquímica, eu vou separar o tubo amarelo. Se ele tem exame da hematologia, eu vou separar o tubo roxo. E se ele tem a glicose, eu vou separar o tubo cinza. E já na separação, eu já coloco na minha ordem, que essa ordem ela precisa ser obedecida, onde o tubo azul é o primeiro, o tubo vermelho o segundo, o tubo roxo e o tubo cinza no final. É muito importante que toda vez que eu vou realizar a coleta, eu confira se a data de validade dos meus insumos. Isso vale para os tubos, como para as agulhas, como para todos os insumos que eu vou utilizar. Feito isso, já selecionei os meus tubos, eu vou perguntar ao usuário qual é a melhor veia que ele tem, ou qual que é o melhor braço, ou se ele tem um de preferência. Vou garrotear, não muito apertado, 10 centímetros acima da fossa antecubital ou 4 dedos. Vou apertar um pouco, pedir para ele abrir a mão, fechar a mão, sem apertar. Não pode fazer este movimento, muito menos apertar passar a mão de baixo para cima ou dar pequenos tapas. Eu vou aproveitar e já vou ajustar a minha abraçadeira, de forma que esse suporte fica na direção do cotovelo do usuário. Bom, eu vou escolher a melhor veia, eu posso escolher a mediana cefálica ou a mediana basílica, de preferência para a mediana. Uma vez que eu achei a melhor veia, eu vou desgarrotear, vou preparar 2 mechinhas de algodão, uma umedecida e a outra seca. Vou deixar disposta aqui. Lembrando, se eu for ágil, eu posso garrotear e fazer isso, e sem garrotear eu proceder à coleta, sem precisar garrotear de novo. Se eu for fazer esse segundo garroteamento, eu preciso esperar pelo menos uns 5 minutos. Nesse período, eu posso até, não deveria, mas eu posso ficar sem luva. Quando eu for puncionar o paciente, o usuário, eu preciso calçar minhas luvas. Se eu não tiver uma pia com torneira na minha sala, eu preciso usar o álcool gel. Vou calçar uma luva, de preferência, uma luva justa. Vou garrotear novamente. Já que pegou os tubos já, no lugar dessa câmera. Beleza? Então, tirou o garrote? Tirou. Eu não sou tão mal assim, não. Sei lá. Vai saber, né, Celê? Então aqui, lembrando que não tem essa aqui mais, tá? Você vai ter, se for mostrar, homogeneizando, vai ter que ser esse. Não, mas eu homogenizo para cá.
Podemos? Bom, feito isso, eu vou garrotear novamente. Não vou apertar muito. Como eu já sei o diâmetro da veia, eu vou, com a mechinha de algodão úmida, fazer movimentos concêntricos. Se eu precisar passar novamente, eu vou dobrar o algodão, vou passar, já vou descartá-lo. Como é uma veia calibrosa, eu vou usar uma agulha de maior calibre. Se fosse uma veia média, eu teria que usar uma agulha preta. Se fosse mais fina ainda, eu teria que usar o scalp. Feito isso, enquanto o álcool está sendo exalado, está secando, eu preparo o meu dispositivo, meus tubos já estão na ordem, eu com a mechinha de algodão seca, eu vou proceder à punção. Lembrando, meu garrote não pode passar de 1 minuto. O ideal é, eu puncionei. O sangue começou a fluir, eu posso fazer como se fosse uma pinça, apoiar aqui no braço do usuário e tirar o tubo, homogeneizar 4 a 5 vezes, isso eu estou falando para o tubo azul, de ponta cabeça, levar na altura do olho e ver se o tubo encheu. Se o tubo estiver enchido, eu estou apto para prosseguir na minha coleta. Senão, eu poderia voltar o tubo aqui. Esse fabricante me garante isso. Se isso não acontecer ou não encher, eu preciso pegar outro tubo azul. Feito isso, eu coloco o tubo em pé numa outra gradinha, pego meu tubo vermelho e insiro. Aí eu já solto o meu garrote. Sempre a parte que não tem etiqueta nenhuma, virado por o meu olho, para que eu possa ver o sangue fluindo dentro do tubo. Está enchendo, enquanto isso, esses outros tubos eu vou homogeneizar de 8 a 10 vezes, de ponta cabeça. Não pode ser violentamente, senão hemoliza a amostra. Tiro o meu tubo roxo, coloco o cinza, que é meu último tubo. Enquanto ele está enchendo, eu vou homogeneizando de 8 a 10 vezes de ponta cabeça. Nesse momento, eu já peço ao usuário para abrir a mão. Com a meu algodão, mexinha de algodão seca, eu vou fazer isso daqui, vou trocar de mão, vou colocar meu algodão aqui e vou retirar o meu tubo, ele já está solto. Eu posso usar duas coisas para retirar o tubo. Para inserir, eu vou usar uma aba que o adaptador tem, prender e apertar, de forma que a agulha não fique se movimentando dentro da veia do usuário. E para retirar, eu posso usar duas maneiras. Eu, em particular, eu uso essa aqui. Eu prendo com 2 dedos e com meus 3 últimos dedos eu faço esse movimento. Mas a pessoa pode ter a opção de fazer isso daqui, ó, prender o tubo e com esse dedo puxar, de forma que a agulha não mexa no braço do usuário. Feito isso, eu vou tirar, vou homogeneizar de 8 a 10 vezes, coloquei na grade em pé e vou puxar o adaptador na posição que ele está. Eu nem vou descer e nem subir. Vou puxar, vou apertar e vou vir numa superfície rígida e vou travar a minha agulha. E vou pedir ao usuário para apertar. Enquanto o usuário está apertando, lembrando que todo dispositivo para coleta, ele precisa ter a trava de segurança. Tem uns fabricantes que a trava de segurança é na agulha, como esse que a gente está usando, desse fabricante. Tem outro fabricante que a trava vem no adaptador. O que eu não posso é utilizar dispositivos para coleta sem trava de segurança. Feito isso, eu já descarto. Enquanto o usuário está apertando, eu já conferi as etiquetas dele, eu vou pegar os tubos e vou identificá-los.
eu preciso identificar de uma forma que a parte livre, que essa parte branca aqui, que não tem nada coberto, fica livre para que o laboratório possa avaliar a amostra. Por quê? Toda amostra é feito um exame macroscópico. E eu preciso que essa parte não seja coberta. Feito essa identificação, eu vou apresentar para o usuário para que nós já fizemos conferência, para fazermos a última conferência. Vou apresentar para ele confirmar se o nome dele está correto. Ou seja, aí já tivemos várias conferências. A probabilidade de erro é muito pequena nesse caso. Feito isso, eu vou preparar o recibo para ele receber ou retirar o exame no centro de saúde ou na internet. Vou preparar o tamponamento, que é o band-aidzinho. Eu vou retirar o algodão e vou olhar. Se minar uma gotinha de sangue, eu simplesmente vou secá-la. Não vou fazer esse movimento de apertar, porque o tampão plaquetário que formou no lúmen da veia vai soltar e vai dar hematoma. Feito isso, se não está saindo sangue, eu sequei, eu vou colocar o band-aid. Vou orientar o usuário que ele vai apertar para mim mais uns 5 minutinhos e ele não pode carregar peso por uns 30 minutos, bolsas, etc., e nem fazer serviço pesado com esse braço durante uns 30 minutos. Vou entregar para ele o recibo para ele retirar o resultado e dispensá-lo. Pronto? Você vai fazer mais algum outro vídeo? Não. Eu acho que a gente deveria fazer o do scalp também. Outro tipo de coleta. Que a gente pode mexer. Que aí a gente já fecha, né, Aline? Não, vamos pegar outra pessoa. Pega outra pessoa, de preferência tem veia boa. Vamos ver se a Ana pode nos ajudar. É só para picada. Ainda não. Deixa eu ver sua mão. Na mão? Deixa eu ver se sua mão é boa. É no braço. Olha lá, ó. Não, tá cozinha. Quem que tem veia boa? Caça quem tem veia boa aí. A gente não pode errar, não. É na mão? É Do lado eu não sei. Na mão dói demais. mulher gosta de sentir dor, só gosta não? Você gosta, né? Não, mulher, que eu falei. Cirlei que falou ai ali, ó. Deixa eu ver do Fabrício. Fecha a mão aí, Fabrício. É, do Fabrício da boa. Você vai ser o voluntário? Põe seu celular para gravar aí, vamos que a gente volta a ter uma terceira. Não, vamos gravar, põe no modo avião e põe para gravar pra gente ter uma terceira aqui de novo. Minha câmera acabou a bateria. Aqui, você tá com algum documento aí, não? Não. Eu tô com medo de não pode aparecer a foto da Aline colhendo dele, né? Que aí ferra. Acabou que eu esqueci de falar da posição do braço. Já tá gravando, não? Não, tem que... Pus pra gravar, já tá gravando, tá? Aqui, eu tô pondo mais em cima, mais perto. Do que tava antes. Aqui. Você vai filmar o quê? Na mão? Na mão, que é a foto? É. Não, pode deixar, não vou. Eu seguro aqui. Eu seguro aqui. E depois mostra o... Depois mostra o... Mas não vai mostrar o rosto, não vai ficar tranquilo, Fabrício. Puxa vida!
Aí na hora que passar lá no Tupi, não, no seu centro de saúde de referência é qual? Fala assim, aqui ó, conhece esse cara da academia aqui. Não precisa mostrar o rosto, não. Mas então não vou mostrar o seu também não, como é que vai ficar? Ah, tá, porque fica muito baixo, né? Não, então pode. Não, mas pode mostrar, não tem problema, não tem problema, Fabrício? Não, eu ponho... Não, então pode mostrar o rosto dele, não tem problema não. Só porque se falar que tem problema, aí é chato, né? Depois o cara vai reivindicar, os direitos autorais. Vamos lá, deixa eu só ver aqui como é que nós estamos. Calma, dá um tempinho e começa. Aí, acho que pode. Você acha que precisa dele começar a falar tudo que ele fala? Ou já pode estar na coleta direto, né? Não, mas é diferente, ué. Só o que foi diferente você fala. Tá. Não, sim, eu falo aquela desde o começo, De documento e tal, né? Agora nós vamos mostrar uma outra situação, como se fosse uma sequência, né? Certo? Bom, agora a gente vai demonstrar como que é feito ou como que deve ser feita a coleta de scalp. Aqueles casos onde a veia é mais difícil ou é criança muito pequena, aí a gente precisa usar desse dispositivo. Todos já conhecem, dispositivo bastante utilizado para aquelas veias de crianças, principalmente RN. Eu vou utilizar a mão do usuário, mas não necessariamente tem que ser a mão. Posso usar do mesmo jeito a fossa anticubital. Vou usar na mão porque normalmente é a posição mais difícil. Eu vou escolher meu material. Imagine que ele tem exame da coagulação, um tubo azul e apenas um tubo roxo. Imagine que é criança. Esse aqui da bioquímica e da hematologia. Bom, esses 3 tubos. Eu vou ter que garrotear da mesma forma. Imagine que eu não estou vendo a veia. Eu vou garrotear. E realmente estou vendo que a veia do usuário é fina. Eu vou precisar do scalp. Bom, eu vou preparar a mesma coisa. A paramentação é do mesmo jeito. Sempre as luvas, ou todo o material que eu vou utilizar no usuário, eu devo fazer diante dele para ele atestar que o material, além de estéreo, é uso único. Então, eu já escolhi a veia, vou preparar minhas mechinhas de algodão. 2 mechinhas. Vou umedecer uma. Vou garrotear novamente. Pedir ao usuário para fechar a mão sem apertar, de leve. E vou fazer a antisepsia. Sim. Ah, é. Eu preciso de 2. Mas para deixar aqui, depois eu... Acho que valeu a abertura. Valeu? Eu nunca posso utilizar o scalp sem o adaptador. E cada fabricante tem o adaptador próprio para cada scalp. Não devo utilizar adaptador diferente do scalp. É sempre o casalzinho. Preparado, aqui já secou. Eu já posso
exercer a minha punção, executar a minha punção. Lembrando, toda vez que eu for colher o tubo azul, está vendo que aqui tem um espaço nessa cânula? Isso aqui é vácuo. Se eu não usar um segundo tubo azul, o volume vai ficar aquém do que pede o fabricante. O laboratório vai pedir recoleta. Então, toda vez que eu for utilizar o tubo azul, eu vou precisar utilizar 2 tubos azuis para essa coleta. Só nesse caso. Bom, já escolhi a aveia, já fiz a asepsia, já secou. Eu vou puncionar. Coloco o meu tubo aqui. Vou prender e vou quando o sangue fluir no meu tubo, eu vou retirar, Fabrício, estourei a veia, e vou colocar o meu segundo tubo. De preferência, utilizar dois colhedores para facilitar a coleta. Vai ter de parar, se ler, isso aqui não vem mais não. Estourou a veia mesmo. Veio, descalpe, veio na mão. Tá pegando bem embaixo aqui nas pernas dele. Porque senão o que eu ia fazer? Eu ia pedir para ele segurar aqui para mim. Não. Não fazer nada aqui. Podemos? Mas aí você vai começar de novo? Começar de novo. Tá bom. Por quê? Não, não, ué. Não tem outro jeito, não, ué. Essa aqui, se você estourar, É, você tem que ser muito macho, né? Bom, vou garrotear o braço do usuário, 10 centímetros ou 4 dedos acima da fossa anticubital. Imagine que a veia dele seja fina. Eu vou realizar a coleta de scalp. Mesma coisa, vou preparar 2 mechinhas de algodão, uma úmida. Já definir o meu dispositivo. Vou fazer asepsia sentido concêntrico. Enquanto o álcool está secando, eu vou preparar
Bom, vou garrotear novamente. Se o colhedor for ágil, no mesmo garroteamento, ele consegue fazer o garroteamento, fazer a asepsia, e ainda, se não utilizar um algodão úmido, muito embebido em álcool, e utilizar no mesmo garroteamento e fazer a punção. Não precisa esperar esse tempo. Mas esta é a forma correta. Garroteia, escolhe a melhor veia, desgarroteia e prepara todo o material. Tira a trava de segurança, o dispositivo que cobre a agulha, e vou puncionar. Pode segurar a borboletinha. Puncionei. Automaticamente tem um vácuo no adaptador, no scalp, que o sangue aparece. A gente percebe que está dentro da veia. Eu não preciso ficar ansioso enfiando o tubo. Enquanto o sangue não entra nessa cânula de vácuo, significa que não está na veia. Feito isso, eu travo o scalp e introduzo o meu primeiro tubo. Lembrando que o tubo azul, eu preciso utilizar 2 tubos. Um para tirar esse vácuo dessa cânula, senão o volume vai ser aquém, esse vácuo vai entrar para dentro do tubo, vai consumir o vácuo do tubo. O sangue minou aqui, ou seja, pingou aqui dentro, já preencheu todo o espaço dessa cânula. Eu posso colocar o meu segundo tubo e proceder à minha coleta. Ou seja, toda vez que eu for realizar uma coleta de tubo azul no scalp, sempre eu vou utilizar 2 tubos azuis, inevitavelmente. Eu não posso usar um outro tubo que não seja o azul, por causa da contaminação dos anticoagulantes. Feito isso, eu retiro o tubo, vou homogeneizar 4 a 5 vezes de ponta cabeça, vou levar na altura do olho e vou olhar se o menisco está na seta indicadora, ou seja, numa marcação que o tubo tem. Se está, eu coloco na grade e introduzo o meu segundo tubo. Se eu estiver colhendo de criança, às vezes eu não consigo encher o tubo se for colher 3 ou 4 tubos. Eu posso retirar o tubo antes dele encher completamente. Coloco o meu terceiro tubo. Eu não devo deixá-lo ele solto, eu tenho que estar sempre com ele na minha mão. Como eu tenho a mesa mais baixa do que o braço do usuário, eu posso deixar ele enchendo na mesa, homogenizo de 8 a 10 vezes meu tubo vermelho, volto com ele para a grade, vou desgarrotear. Lembrando, o garrote não pode passar de 1 minuto. Estou com a minha mechinha de algodão seca, coloco lá e vou retirar o meu último tubo. Retirei meu último tubo, vou homogeneizar de 8 a 10 vezes, coloquei na grade, eu vou retirar o scalp. Na retirada do scalp, eu preciso ter 2 cuidados. Eu posso tanto retirar o scalp já empurrando uma trava de segurança com a trava amarela, que a agulha nem vai, a trava vai empurrar e a agulha vai saindo e já vai entrando nessa trava, eu terei mais segurança. Ou eu posso retirar o meu adaptador, o scalp, sem problema nenhum, retirei na mesma posição e vou travar a borrachinha com 3 dedos aqui embaixo. E essa parte de cima, na trava amarela, na parte amarela, que é a trava de segurança, com meus 2 dedos eu vou empurrá-la. Ela vai travar. Eu até ouço um clique. Travou, eu vou descartar. Sempre no Descarpax, eu jamais posso descartar um dispositivo sem a trava de segurança. Vou pedir ao usuário para comprimir aqui para mim, para tamponar. Enquanto isso, eu vou identificar os tubos. Este tubo que eu usei só para retirar o vácuo da cânula do scalp, eu já vou descartá-lo. Vou levar para o usuário confirmar o nome. Confirmou o nome, eu vou colocar o meu band-aidzinho e vou orientá-lo que ele precisa ficar 30 minutos sem carregar a bolsa deste lado, e sem fazer algum trabalho pesado ou vigoroso.
vou entregar para o usuário o recibo para ele retirar o resultado de exame dele na internet ou no centro de saúde e liberá-lo. Prontinho.